vamos começar a abrir a nossa pauta oficialmente, porque, maestro, a gente conversava agora há pouco e, de fato, é impressionante como um gol, né, fez uma diferença tão grande na dinâmica do desfecho, né, do Campeonato Brasileiro dessa edição 2024. Inevitavelmente, até porque a gente já vive a transição para a temporada 2025 sob a grande expectativa de termos 5 clubes da região compondo aí a elite do futebol nacional. 25% da Série A em 2025 será de clubes nordestinos. A gente não consegue não olhar para o que está acontecendo no Z4. E a gente tem uma disputa aí com 4 times disputando essa vaga em aberto para ver quem vai cair. E num cenário, né, muito sugêneres, né, que é cada um precisando somente fazer seu próprio papel. Então, maestro, por favor, queria sua explicação geral sobre esta eletrizante penúltima rodada da Série A, que aponta para a última rodada tão eletrizante quanto. Celso, os 2 jogos que a CBF separou, eu até tinha elogiado essa rodada especificamente, porque teve ali um jogo isolado, um confronto direto pela Libertadores entre Corinthians e Bahia, que foi na terça-feira. Teve a disputa pelo título na quarta-feira, no jogo, 2 jogos da 9h30, e colocaram esses 2 jogos da disputa pelo rebaixamento na quinta-feira. Ou seja, foi possível assistir 3 momentos do campeonato, 3 momentos importantes, assim, que é a disputa pela Libertadores. E, obviamente, existe a da Sul-Americana, mas dificilmente você para a grade assim para ver. Tirando individual, o fator individual, mas de forma nacional você vê, ó, disputa de vaga da Libertadores. E a grade foi dessa forma. Mas, infelizmente, não vai poder ser domingo. Porque todo mundo gostaria de ver a decisão do campeonato, com o Botafogo sendo campeão, provavelmente sendo campeão, uma grande reviravolta do Palmeiras, o jogo do Bahia, que vai ser um jogo nervoso, mas que o Bahia depende dele para ir para a Libertadores, e agora essa disputa inacreditável para a zona de rebaixamento. E por que não vai ser possível? A CBF não vai mudar, até porque já é quinta-feira, né? Assim, até não acho nem que os caras mudariam o horário, já é quinta-feira, a rodada é domingo. Mas eu acho que o único cenário possível talvez fosse o da Libertadores, porque está ali envolvendo Cruzeiro e Bahia, e Juventude e Cruzeiro, Bahia, Atlético Goianiense, então talvez pudesse fazer uma composição. Mas os outros não tem como, porque a disputa do título brasileiro vai estar entrelaçada com a disputa pela zona de rebaixamento, no momento que vai ter Palmeiras e Fluminense. Então não tem como dissociar. Vai ter que ser lá 4 da tarde, domingo. Os outros jogos também, eu estou dizendo o que poderia ter sido feito. E essa disputa pela zona de rebaixamento, ela estava assim caminhando, até a gente tinha falado algumas vezes, para mim o Z4 estava com cara de Z4. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, não venceu um jogo desde a primeira semana de setembro. E um dado muito curioso nesse jogo da Arena da Baixada, o Bragantino, foi dito na transmissão do Prime Video, da Casa TV, o Bragantino nem estava ligado desse, não venceu o Atlético Paranaense em Curitiba desde 1991. Ano que o Bragantino foi vice-campeão brasileiro da primeira divisão, inclusive. 1991. 33 anos. E aí adivinha contra quem tinha sido a última vitória no Brasileiro, maestro? Sim, inclusive tinha sido contra o Bahia, foi dito isso na transmissão. A última vez que o Bragantino tinha vencido tinha sido aquele jogo miserável contra o Bahia. Desde então o Bragantino tinha vencido ninguém no campeonato. Aí eu tava no foco vendo o jogo do Fluminense, tava 0-0, o Fluminense bem nervoso, perdeu o pênalti, outro pênalti desperdiçado por áreas. E aí saiu o gol do Bragantino. Eu disse, rapaz... Aí já começava a ficar complicado. Vai para o segundo tempo, o Fluminense destrava, saiu o gol até de jogador que estava muito mal, certo? Estava muito mal no jogo, mas fez o gol lá e acabou sendo o gol da vitória. E durante a transmissão, teve uma explosão no Maracanã do público. E para quem acompanha, sabe esse campeonato de briga, o cara sabe o que é, meu irmão. O cara, quem tem experiência com modesta parte, dessa briga, essa necessidade do resultado dos outros, assim, podemos dizer assim. E aí já deu para sacar na hora que era gol do Atlético Paranaense. E foi gol do Atlético Paranaense. Empatou o jogo e naquele momento, eram os 20 do segundo tempo, isso foi até quase 40. Foi beirando 20 minutos com a zona de rebaixamento sendo definida. O Criciúma estava sendo rebaixado, como terminou rebaixado, Atlético Goianiense e Cuiabá já tinham sido rebaixados, e nesse momento o Cuiabá é o lanterna, e ali o Bragantino estava sendo rebaixado também. Aí, meu irmão, da mesma forma que o Maracanã explodiu, o Maracanã deu uma morgada em determinado momento,
assim, que foi na hora que eu entrei pro Prime Video. Se eu ver isso aqui, os minutos finais, o jogo tá ficando maluco. E aí, quando começaram todas as informações que tinha passado, e era a análise do VAR, e não teve problema nenhum, realmente gol legal lá do Bragantino, com o Sacha definindo a partida, e com isso, é o que Celso trouxe aqui. O Bragantino não saiu da zona de rebaixamento. Mas eu diria que nesse momento, talvez, se pudesse dos outros 4, dos outros 3, eu acho que qualquer um talvez quisesse. Eu quero ter eu quero trocar de lugar. O Bragantino, ele está em 17º lugar, vulgo dentro da zona de rebaixamento, mas ele vai pegar na última rodada o Criciúma, que acabou de cair. O Criciúma, que acabou de cair. O Bragantino tem 41 pontos. Só para falar rapidamente, Bragantino 41, Atlético Paranaense 42, Fluminense 43, Atlético Mineiro 44. E o Bragantino a matemática dele é a seguinte: se vencer, escapou. Como é que ninguém trocaria? Mesmo assim, você pode acontecer o seguinte: de repente tu não vence, tu cai. Mas você vai pegar um rebaixado dentro de casa. E nesse caso, a situação do Bragantino virou a chave completamente, na minha opinião, para ficar. Aí você pode falar, como assim, se todo mundo ganhar, ele fica? Porque a última rodada reserva Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que para terminar ainda tem um molho. Esse jogo provavelmente será de portões fechados, pela punição do Atlético Mineiro. Então, assim, não vai ter nem a Arena MRV, o Mineirão, Independência, enfim, qualquer lugar que o Atlético Mineiro fosse jogar em Belo Horizonte, ainda ter essa força popular para empurrar o time. Veja só, vai ser um jogo sem público, valendo, assim como foi quarta-feira sem público também, Cruzeiro e Palmeiras, poderia estar valendo a liderança do Brasileiro, e vai ser valendo a zona de rebaixamento. E o empate não garante os dois, porque o Fluminense vai estar tendo uma missão muito difícil pegando o Palmeiras, mas se o Fluminense aprontar lá... E veja só, a relação do Botafogo para ser campeão é muito clara. O Palmeiras, ele não pode ser terceiro lugar. Ou ele é campeão ou ele é vice. Se o Botafogo faz o papel dele lá no Rio, não sei se o Palmeiras vai continuar tão ligado, tão conectado com o jogo. Então, nessa situação, o Fluminense pode não ser uma figura tão difícil assim de conseguir um resultado. Perceba as nuances de uma rodada onde tem uma vaga aberta. Todos os 4 candidatos para essa vaga, quem vencer escapa, independentemente do outro. Não interessa. Por mais que seja curiosa, mas é um fato. Dos 4 times, quem ganhar já escapou e outros podem escapar sem vencer. Mas a questão é, qualquer um que vencer escapou. E isso, nesse cenário, mexe até com uns debates que a gente vinha tendo aqui. E aí, bicho? Tu queria quem? Eu vou ser muito sincero nesse momento aqui, pelo viés da forma como olha o campeonato. Já vai entrar nesse outro tema? Não, não vou nem me estender, só vou deixar só esse ponto. Vou deixar só a semente. Eu abracei o Bragantino, viu, para ficar. E aí? Não tenho muita... Bragantino é nosso. Acabou o programa. Bragantino é nosso. É isso, velho. Mas assim, de fato, pra gente ver como tudo ficou intrinsecamente conectado, tá? Nessa loucura que foi a penúltima rodada da Série A do Brasileiro. E aí, Minhoca, dá pra gente dizer que ali do Atlético Mineiro para baixo, cada um que se agarre com as próprias esperanças e com suas próprias forças. Mas vamos caso a caso, tá? Vamos analisando aqui cada cenário para que a gente possa entender, tá? O que vai estar em jogo nessa derradeira rodada da edição 2024 do Brasileirão, meu caro. Vamos começar aí com o Atlético Mineiro, né? Que tem 44 pontos, 10 vitórias e um saldo de -8. Só para, antes de entrar no detalhamento, né, de cada clube, Sim. né? É porque eu queria aproveitar um comentário, porque quando a gente também acaba fazendo a previsão e acerta, eu tinha falado, basta que um dos resultados inusitados aconteça nessa rodada 37, que vai virar maluquice. E foi o que aconteceu. É tanta maluquice que você... Além da conta de inusitado. Inusitado. E lembra que eu tinha dito também, Minhoca. Eu tinha dito também que, para mim, o jogo que ia definir era esse Bragantino Atlético Paranaense. Era o jogo termômetro. Porque o Criciúma não acreditava que ia conseguir o resultado, mas esse jogo estava em aberto. O inusitado mesmo é a gente falar que o Atlético Mineiro vai chegar na última rodada
lutando contra a queda, velho. Um time que foi finalista de Libertadores e finalista de Copa do Brasil. Um detalhe muito importante. Esses 4 equipes, assim, daqui a pouco ele vai falar sobre o que é bom, né? O Galo pode ser rebaixado, Minhoca, 8 dias depois da final da Libertadores. Não é que foi a final da Libertadores, tipo, é 8 dias depois. O Atlético Mineiro, na final da Libertadores desse ano, ano passado, a gente teve o Fluminense campeão da Libertadores e há 2 anos atrás a gente teve o Atlético Paranaense finalista. Lembrando que Bragantino e Atlético Paranaense fizeram a final da Sul-Americana há 3 anos atrás. Então, assim, só tem equipe aí, porque assim, o Juventude escapou, esse é um bom ponto. 3 finalistas de Libertadores dos últimos anos. A gente tem atualmente 4 clubes, um deles vai ser rebaixado, que atualmente no futebol brasileiro são considerados equipes de um sarrafo maior, entendeu? Então, eu acho até, assim, respondendo, mas sem entrar ainda muito a fundo do que o Cássio falou, assim, né? Eu acho que o rebaixado já vai ser um peso significativo para a Série A do próximo ano. Claro, cada um tem um peso diferente. Uma coisa é o Atlético Mineiro, outra coisa é Fluminense, Bragantino, outra coisa é exatamente a equipe do Fluminense, né? Então, é uma última rodada que tem muitas nuances, e aí, para explicar esse cenário, eu queria que o Alan, né, que está colocasse a classificação para a gente explicar melhor, porque o pessoal, não, mas se isso acontecer e tal, porque envolve os critérios de desempate, número de vitórias, né, saldo de gols, e aí a gente vai ficar com a tela aqui para quem está acompanhando pelo vídeo, né, entender melhor o contexto de cada clube. Então, como disse bem o Cássio, todo mundo depende só de si, ou seja, venceu, garante, alguns até com empate a seu favor. Então, pode dar um foco ali do Atlético Mineiro para baixo, pode descer. Pode aumentar mais a tela, por favor, que aí fica mais fácil de ver. Pronto. Tá. Acho que dá para ver assim, né? Então, vamos lá. O Atlético Mineiro, 44 pontos, 10 vitórias e menos 8 de saldo. Nesse caso, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Paranaense, como bem disse o Cássio, um jogo sem torcida, né, no estádio. E o Atlético Mineiro bastou pontuar uma vitória, ou no caso, um empate, ele já garante a permanência, porque já ficaria na frente do Atlético Paranaense. Caso ele perca, que aí no caso o Atlético Paranaense passaria, ele só seria rebaixado se o Fluminense pontuar contra o Palmeiras, lembrando que o jogo é no Allianz Parque, e que o Bragantino vença o jogo contra o Criciúma, o jogo lá em Bragança. A única condição do Atlético Mineiro ser rebaixado, perdendo desde que o Fluminense pontue e desde que o Bragantino vença o Criciúma. Essa é a condição do Atlético Mineiro. Indo para o Fluminense. O Fluminense é a mesma situação do Atlético Mineiro. Um empate ou uma vitória garante o Fluminense na Série A do próximo ano. Se ele perder, ele tem 2 possibilidades. Ou o Atlético Paranaense perder para o Atlético Mineiro, é uma das condições, ou que, basta que uma dessas 2 coisas aconteça, ou que o Bragantino não vença o Criciúma. Então, ou no caso, o Atlético Paranaense perder para o Atlético Mineiro, ou o Bragantino não vencer o Criciúma, até mesmo a derrota, o Fluminense garantiria também sua permanência. O Atlético Minhoca, Paranaense... se o Fluminense perder para o Palmeiras e o Atlético Paranaense vencer o Mineiro e o Bragantino vencer o Criciúma, em junho tem Fluminense e Borussia Dortmund, Isso, em exatamente. julho tem Fluminense e Novo Horizontino. É algo desse tipo mesmo. Vai acontecer algo desse tipo. Possivelmente ali um Remo e Fluminense e depois partindo para enfrentar o Borussia Dortmund. É a realidade do Fluminense, a depender do contexto aí do próximo ano. E claro, né, que é... Não para, viu? Exatamente. Segundo o calendário da CBF, a Série B não para no Supermundo. Naturalmente, teria que fazer. Vai adiar jogos, né? Vai adiar jogos, certamente. Não, naturalmente. Eu tô brincando, mas é só para dizer que a CBF, assim, ninguém se prepararia para isso. E o calendário não prevê paralisação da Série B. E fora que muda totalmente o perfil de time quando você vai para uma Série B. Então, assim, o Mundial do Fluminense vai ser com o tipo de elenco se tiver na Série B, quanto o tipo de elenco se tiver na Série A. Então, esse aí já é um fato, porque o Fluminense vai ter que repensar muito aí se caso caia para a Série B. O Atlético Paranaense, ele tem a condição apenas vencendo. Perdeu a grande chance jogando dentro de casa, né? Bastava empatar hoje, que garantiria a permanência, e, aliás, teria resolvido para todo mundo logo, né? Então, o Atlético Paranaense vencendo garante a permanência. Mas passou longe depois. Assim. O jogo foi até os 51, beirando 62 e não... Isso.
Muito mal. O empate para o Atlético Paranaense dá também 2 condições, bastando uma acontecer. Ou derrota do Fluminense para o Palmeiras, ou, no caso, o Bragantino não vencendo o Criciúma. Então, perceba que nos 3 cenários, do Atlético Mineiro, do Fluminense e do Atlético Paranaense, em todos eu citei que sempre no cenário tinha o Bragantino não vencendo. Porque o Bragantino, na verdade, ele é o ponto de corte. O Bragantino, se ele não vencer, pouco importa os outros 2 jogos. Se ele empatar ou perder, pouco importa os outros 2 jogos. Agora, ele vencendo, ele escapa, ou seja, ele depende só de si, porque como ele iria a 44 pontos, qualquer Essa outro observação cenário... é importante. O Bragantino não ganhar resolve também, né? A vida de todo mundo. Né? Exatamente. Isso. É aquela coisa. O Bragantino não vencer no jogo dele, tá todo mundo livre. Então, e aí já é uma coisa mala para Santa Catarina. O comentário que já teve aqui no chat. Um container, né? Criciúma vai receber uma cota de TV nessa última rodada. Porque vai ganhar muito dinheiro aí de Atlético Paranaense, de Atlético Mineiro. Não, assim, Fluminense. Se tem na Série B, a turma fica ligando fazer cotinha, imagine na primeira divisão valendo que, tipo, realmente valendo porque o risco é real. Tendo os 3 tendo o mesmo interesse, assim, não tem nenhum, tá comigo, tá tranquilo e tal, assim, meu irmão, quem perder provavelmente voa na parada. Bicho, se esse negócio de mala branca existe mesmo, o Criciúma aí. Existe, né? Criciúma, claro que existe, né? Mas é isso, o Bragantino é o grande fiel da balança aí para os outros 3, porque ele vencendo automaticamente um desses maiores aí, como o Cássio já mencionou, né? Queira ou não, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense são bem mais, tem mais peso, mais história do que o Bragantino. No caso, a gente vai ver um clube muito poderoso do futebol brasileiro sendo rebaixado. Artuzito, deixa eu trazer você para aqui da seguinte forma. O Maestro já apontou a torcida, o abraço, em quem ele deu o abraço. E a gente vai mergulhar nisso também. Quero ouvir vocês logo na sequência. Mas antes, eu quero que você me diga, na sua opinião, quem tem a tarefa mais difícil, tá? Qual é o seu prognóstico aí para essa última rodada? O que você acha que deve acontecer no fechamento da Série A? Boa noite, Celso, Cássio, Ravel, Minhoca, todo mundo que está aqui na audiência. Para mim, a tarefa mais difícil é a do Fluminense. O jogo do Fluminense fora de casa contra um Palmeiras, que pode acontecer o cenário, né, que Cássio falou, de um Botafogo que talvez no primeiro tempo já faça 2-3-0, por exemplo, né, na sua partida e já encaminha ali o título. Mas a gente conhece o Palmeiras de Abel, né? É uma equipe que, enfim, costuma ser muito eficaz ali, eficiente. É sempre um jogo muito difícil, então eu acho uma tarefa bem complicada do Fluminense. O Fluminense hoje, na verdade, ele venceu o Cuiabá para se manter vivo, né? Porque se o Fluminense não tivesse vencido o Cuiabá hoje, o Fluminense estava basicamente fadado ao rebaixamento. Assim, a gente estaria numa live aqui quase que cravando já o rebaixamento do Fluminense. Então, eu acho a tarefa do Fluminense difícil, sobretudo porque esse jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, pelo tamanho do risco, né, como o Maestro já bem falou, né, o Bragantino hoje ele venceu e mesmo estando na zona, ele é quem vai ter o adversário mais acessível, né, na última rodada. Então, todos esses clubes aí estão trabalhando já no cenário de 44 pontos o Bragantino vai chegar, sabe? Não é garantido, obviamente, mas todo mundo trabalha com essa possibilidade. E aí, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eu acho possível ser um jogo meio que segurando um empate caso o Palmeiras se dê bem contra o Fluminense, sabe? Só acho difícil o Atlético segurar o empate, viu? Assim, tá mal, tá sofrido. Tá mal. Os dois estão mal, mas eu digo assim, Maestro, vamos supor que o Palmeiras faça 2-0 com o Fluminense rápido. O empate resolve a vida dos dois, sabe? Resolve a vida dos dois Atléticos ali. Então, ninguém vai fazer muito esforço, sabe? Só a virada do Fluminense é que mudaria qualquer coisa, né? Exatamente. Então, eu acho possível que, dependendo do Palmeiras. O meu ponto é o seguinte: eu acho que o Fluminense perdendo do Palmeiras, eu acho que a chance dele cair é grande. Sabe? Eu acho que o Fluminense é o time que menos pode esperar resultado ali dos demais. Obviamente que Bragantino e Atlético Paranaense, eles. Eu acho que eles nem têm essa possibilidade. Assim, o Atlético tem a questão do Bragantino não vencer, né? Mas a gente está partindo do pressuposto aqui que o Bragantino vai acabar vencendo. O Bragantino, obviamente, que ele não pode depender de nenhum outro resultado. Ele não tem nenhuma configuração de outro resultado que ele escaparia mesmo sem vencer. O Fluminense ele tem essa chance, mas eu acho a chance do Fluminense escapar sem ele conseguir pontuar bem pequena. Por isso que eu acho que a situação dele não é fácil. Lembra um pouco para mim a situação do Fluminense
olhando ali o que a gente viu na Série B, a situação do Novo Horizontino, sabe? Naquela última rodada ali da Série B, que tinha um adversário complicado, todo mundo olhava e disse, rapaz, eu acho que não vai conseguir, e se não conseguir, a chance dos outros resultados virem e ele acabar ficando de fora é grande. E dito e feito foi o que aconteceu na Série B. Então eu vejo o Fluminense um pouco nesse cenário aqui. Eu só queria destacar outra coisa, Celso, que a gente falou aqui, eu citei, né, que o fiel da balança foi esse jogo entre Bragantino e Atlético Paranaense, mas tem um jogo também que foi decisivo para deixar esse buruçu entre essas equipes, que foi o Juventude ter vencido o São Paulo aqui no Morumbi, né? Porque se o Juventude não tivesse vencido esse jogo, que era até um resultado considerado natural, né? O São Paulo vencer, o Juventude estaria completamente inserido também nesse contexto. Então seria mais uma equipe ali ameaçada do rebaixamento. O Juventude, se perdesse, por exemplo, teria 42 pontos, pegaria o Cruzeiro em casa na última rodada, um Cruzeiro pensando em Libertadores. Então seria mais uma partida aí com cenas de drama nessa última rodada. Mas eu acho que vale destacar que vai ser uma última rodada super emocionante. Promete muitas mudanças ali de posicionamento no final, parecido com o que a gente viu ano passado, por exemplo, né? Aquela disputa entre Santos, Vasco, Bahia, que foi mudando ali de posicionamento, a gente pode ter algo parecido esse ano. Ravel, você concorda aí com a visão de Arthur, que é o Fluminense quem tem a vida mais difícil desse quarteto? Boa noite, Celso, Cássio, Arthur, Minhoca, Alan, que está nos trabalhos técnicos, todo mundo que já está na audiência aí. Eu concordo que a missão do Fluminense é difícil, a mais difícil, mas eu coloco o Atlético Paranaense como o principal time aí que provável descenso, tá? Vou explicar por quê. Primeiro, antes de responder sua pergunta diretamente, Celso, eu diria que a situação do Bragantino, guardadas as devidas proporções, é muito parecida, de fato, com a do Sport na Série B esse ano, que antes do começo, né, do apito inicial ali da última rodada, estava fora, mas era potencial favorito a entrar no G4. E o Bragantino hoje está dentro da zona, mas, na minha opinião, é um potencial favorito para sair do Z4, seja lá quem for entrar, né? Vai enfrentar um adversário, né, já desmobilizado, tecnicamente muito abaixo. Então, eu acho que essa vitória do Bragantino hoje encaminhou muito a permanência do time do conglomerado da empresas energéticos na Série A do ano que vem. Aí fica mais complicado para o Atlético Paranaense, Fluminense e, numa menor proporção, para mim, o Atlético Mineiro. Eu acho que o Galo, apesar de jogar com portões fechados, vai ter o fato novo de jogar sem o treinador, que, na minha opinião, já tinha perdido o elenco, já não tinha mais capacidade de distrair dos atletas o seu melhor. A gente sabe que, apesar das dificuldades, o Galo é um time com um potencial técnico muito bom. Não à toa, até pouco tempo atrás, estava disputando 2 finais de campeonato. Então, apesar de todas as dificuldades que a gente viu o Galo enfrentar nesse campeonato brasileiro especificamente, eu coloco como o time com o menor potencial de descenso entre eles aí, até porque precisaria ter uma combinação de resultados aqui que não vejo acontecendo. Não vejo o Fluminense vencendo o Palmeiras, então fica tudo mais difícil para só uma coisa, aí, o Galo acaba sendo... O Fluminense escapa, a gente já falou, mas eu disse a mesma coisa. O Fluminense escapa com empate, tá? Eu falei. Mas só para dizer assim, é que quando eu falo Arthur deu aquele exemplo do 2-0, eu falei, se virar, não se virar, não. Se o Fluminense não, basta empate. Basta empate, o empate salva o Fluminense. Isso. Porque se ele empatar, ele tem mais vitórias, e se o Atlético Mineiro perder, ele passaria o Atlético, e se for empate, ele já ficaria na frente do Atlético Paranaense. Fluminense e Atlético Mineiro são os únicos que jogam pontuando e escapam. A missão do Fluminense só não é mais fácil, porque tem que buscar um ponto contra um time que ainda está ali, apesar das chances serem pequenas, mas matematicamente está na briga ainda pelo título brasileiro, né? Então é como a gente está vendo na tela aí, na matéria do Game Arena, a vitória do Bragantino praticamente sacramentou a permanência do time, para mim, na Série A do ano que vem. E para mim, Celso, respondendo mais diretamente sua pergunta agora, colocou o Furacão como o time com maior risco de rebaixamento. E aí, maestro, dando uma apimentada nessa discussão, a maldição do centenário parece cada vez mais próxima. Não, sobretudo em Curitiba, viu? Não é assim, né? Mais do que isso, porque o Curitiba, ele foi rebaixado em 2009, quando completou 100 anos, no jogo contra o Fluminense, inclusive, perdeu não sei quantos jogo da quebra-quebra, né? Teve uma confusão teve um quebra-quebra, uma confusão gigantesca no Couto Pereira.
Aí vem o Atlético Paranaense tão sólido nos últimos anos e, tipo, como o Minhoca disse, há 2 anos estava disputando o título da Libertadores. Há 3 anos era campeão da Sul-Americana. Há 5 anos estava ganhando a Copa do Brasil. Enfim, e ainda jogou até outra final da Copa do Brasil depois. Aí pode ser rebaixado no centenário. Para mim, dos times que estão aí, para mim seria o time que mais sentiria a queda. Viu? Eu acho muito. Que e ainda mais, e detalhe, menos lastro. Uma semana depois do Botafogo ser campeão da Libertadores, era para sepultar o debate do G12, viu? Assim, o Botafogo ganha Libertadores. Né, aí na semana seguinte o Atlético ainda cai no centenário. Seria muito sentido, Bronca, viu? E o clube colocou uma sequência assim, de uns 5 jogos com 40 mil pessoas lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, assim. Ficou. Bola tá faltando. Faltou demais no jogo contra o Bragantino. O fato de não ter público na Arena MRV talvez seja assim, um ingrediente, mas o apito final lá em Curitiba, assim, não tá. Eu acho que, sabe, na verdade, não, o Fluminense ganhou, acho que o Fluminense não ganhou e tá pensando em cair, não. Mas o Atlético tá com o pensamento, cair. E o Atlético Mineiro deve estar pensando, pô, tem um risco. Eu acho que aquele pensamento hoje, quem vai dormir hoje, com aquela sessão de rebaixado, eu acho que o Atlético Paranaense, hoje. Domingo é outra coisa. Também, viu, maestro? Eu tenho a sensação que o Fluminense ganhou, mas a situação dele ficou pior do que antes da rodada. Arthur. Eu acho que o Atlético Paranaense sente muito mais, sabe por quê? Ele tinha uma chance, a maior chance do Fluminense escapar, eu acho que era hoje. Isso, não era a única, o torcedor mas do era Fluminense maior. Hoje, ele tá menos confiante do que antes do jogo contra o Cuiabá. Antes do jogo contra o Cuiabá, eu acho que o torcedor tava mais confiante de escapar. Mas assim, mesmo vencendo, eu acho que ele olha hoje, meu amigo, vamos ter que arrumar ponto contra o Palmeiras. Não, eu concordo, Arthur, com a sua fala, porque eu acho que, na verdade, ela permeia por todos os times. Aqui o chat, por exemplo, a gente cita o Fluminense, cita o Atlético Paranaense. Eu acho que essa última rodada, para todas as torcidas, o sentimento é de medo mesmo de ser rebaixado. O próprio Atlético Mineiro tem uma boa possibilidade. É bom a gente lembrar, vocês estão citando aí dessa questão dos favoritismos, né? Do Palmeiras para cima do Fluminense, do Atlético Mineiro para cima do Atlético Paranaense, eu concordo. Mas o Palmeiras não está jogando tão bem assim, é bom lembrar. O Atlético Mineiro também não está jogando, mesmo que tenha demitido o Milito. Eu não sei bem assim se só essa demissão vai fazer. Assim, eu ainda vejo favoritismo do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense e do Palmeiras sobre o Fluminense. Mas essas duas equipes também estão dando margem. O Palmeiras não jogou nada bem contra o Cruzeiro, que também está muito mal no campeonato. Ganhou ali no contexto, né? Falhas do Cássio e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse sentimento, na última rodada, assim, cada um tem ali o seu, digamos, Posso abrir o parênteses, para rebaixamento. Só que só um vai cair. O Atlético Paranaense tem cara de rebaixado? Tem cara de rebaixado. O Fluminense tem muita cara de rebaixado também. Só que só um deles vai cair, entendeu? O Bragantino, por exemplo, que é o que a gente está dando mais crédito aqui, ele vai precisar vencer o jogo dele. Porque é diferente. Eu acho que, por exemplo, o Atlético Paranaense hoje sabia que, claro, o Bragantino sabia que só ganhando tinha essa possibilidade. Mas como o time vai jogar no jogo domingo, sabe? Com o Criciúma talvez mais fechado, sabe? Com essa mala branca aí, será que o Criciúma, mesmo um time ruim, vai conseguir ainda atrapalhar o Bragantino? Porque o Bragantino é o rei do empate, né? Então, assim, tem muita dificuldade de vencer, né? Nas últimas rodadas. Mas para mobilizar para a bicha de na rodada. O maior vencedor que vai mais animado para a última rodada é o Bragantino. Porque joga em casa, pega um time já rebaixado. Eu acho que é o Criciúma, viu? Eu acho que é o Criciúma. Dos quatro, né? Dos quatro ali. Minhoca, só fazer um parênteses que eu tinha falado de Cássio. Futebol é muito cruel. Porque o que você falou é verdade. Não foi? Você não se referiu a Cruzeiro e Palmeiras? Não foi? Isso. Pronto. Aí, tipo, o Palmeiras vence com falhas de Cássio. No primeiro tempo desse jogo, pegou pra caramba, né? Podia ter sido 3 ou 4-0 pro Palmeiras. Assim, o cara pegou até pensamento. Mas aí isso não conta. Isso não conta. No fim das contas, o Palmeiras vence o jogo e vence com um Cássio não teve tanta impulsão naquela cobrança de falta de Estevão. Mas assim, o primeiro tempo do cara foi assim, inacreditável. Pô. Inacreditável. Mas realmente a posição de goleiro é muito cruel. Então vocês acham que quem está com mais carinha de rebaixado, de todos esses que tem carinha de rebaixado, quem está melhor caracterizado é o Atlético Paranaense? Não, Arthur falou Fluminense e para mim ficou o Atlético agora. Eu acho que é o Atlético.
Eu acho que o Atlético é mais, assim. Arthur acha que é Fluminense, mas eu acho que o Atlético, nesse contexto aí... Eu acho que o Atlético... Eu acho que é o Fluminense pelo confronto direto. Mineiro, o Atlético com 12 jogos sem vencer não pode demitir o treinador, inclusive. Não pode fazer um jogo blasé, não. Pô. Assim, a cobrança interna deve ser gigantesca, assim. Não consigo. A gente falou da questão matemática, que talvez, beleza, o Fluminense começa perdendo do Palmeiras, aí de repente o jogo esfria em Minas e fica lá no empate, salvando os dois e tal. Mas até acontecer esse cenário, eu não consigo imaginar que o Atlético Mineiro, depois dos 2 vice-campeonatos, com essa sequência de resultados e agora com risco de descenso, que o time não vá tentar. O time é muito bom, inclusive, pro ataque, porque o time não vai dar uma resposta na última rodada. Então, assim, o Fluminense pode perder do Palmeiras, eu acho que é bem favorito, mas o que eu tô achando é que o Atlético não pontua, o Paranaense. Uhum. Eu também tenho essa sensação. Agora, um outro detalhe também, viu, Celso, que a gente vai ter para esse rebaixado que vai para a Série B, vai ter muito jogador do elenco desse rebaixado de peso, viu? Assim, por exemplo, você tem o Eduardo Sacha, por exemplo, no Red Bull Bragantino. Esse cara vai estar muito brigado no mercado. O Atlético Paranaense nem se fala, né? Coelho, Eric, enfim, vários jogadores aí. Canosa. E o Atlético Mineiro, porra. O Atlético Mineiro, acho até que o Atlético Mineiro já vai fazer de toda forma, porque vai pro Sul-Americano e tá com uma... Ou é cara pagar Hulk na Série B, porra. Então, assim, é também um contexto que até para o mercado do futebol vai mexer muito, assim, não só nos clubes que vão precisar, como a gente está vendo aí, dos que subiram, Sport, Ceará, né, Santos e tudo mais, mas também para as equipes que vão permanecer e ainda as equipes que estão na parte de cima, porque tem jogador aí que é sarrafo alto, viu? Sarrafo alto mesmo de ir para clube grande. Então, é também um contexto de última rodada, onde mexerá também no mercado da bola de maneira bem significativa, na minha avaliação. Então a gente ficou da seguinte forma. Vê só como essa rodada realmente deixou as coisas bem interessantes, tá? Essa penúltima rodada, né? A gente tem Ravel apontando o Atlético Mineiro, que tem esse confronto direto com o Atlético Paranaense, como o time com mais carinha de rebaixado. Acho que Ravel falou Atlético Paranaense, não? Não, acho que ele falou Atlético Mineiro. Paranaense. Tá. Eu achei que você tinha falado Atlético Mineiro, então perdão. Então temos aí vocês três achando que foi o Atlético Paranaense e Arthur achando que o Fluminense é que vai pagar esse pato aí. Fala, mestre. Ainda tem uma curiosidade. Sim. Que, lembrando que como a zona da Sul-Americana vai até o 14º lugar, isso significa que 2 desses times podem, tirando o Bragantino, mas Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense, desses 3, podem até ter 2 na Sul-Americana. Pelo menos um irá, porque o melhor deles será no mínimo 14º lugar. Mas só que eles podem passar o Juventude. O Juventude não tem risco de cair, mas ele tem risco de sair do 14º lugar. Então a gente está falando dessa insanidade. E ali, quando é 18 horas do domingo, o cara, escapou. Parabéns, está na Sul-Americana também. Até o Grêmio, viu, Maestro? É bom lembrar que até o Grêmio tem chance também de sair dessa zona de Sul-Americana, se por acaso o Fluminense ganhar do Palmeiras e o Atlético Mineiro ganhar, e o Juventude, obviamente, também pontuar, aí o Grêmio... mas aí no caso é Grêmio ou Juventude, né? Não é isso que eu tô falando, por isso que tem que ser no máximo 2. Aí no máximo, se 2 desse pelotão que tá brigando para cair, se os 2 forem para Sula, significa que Grêmio ou Juventude... O Juventude pode acabar saindo, isso. Foram ultrapassados. E agora... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ver se todo mundo concorda aqui. Todo mundo concorda que os 2 com maior risco são Fluminense e Atlético Paranaense, ou alguém coloca o Bragantino? Não, ainda coloco os 2. Ninguém colocou o Bragantino, não. A matemática... Não, assim, se for escolher os 2, se for escolher os 2 com mais chance, assim, para mim seria Fluminense e Atlético. Atlético Paranaense, pra mim, Atlético e Fluminense. Atlético Mineiro e Bragantino. Porque assim, por mais que a matemática seja mais contra o Bragantino... Não, eu acho que o Atlético mas aí é o dinheiro pro contexto. É aquilo que a gente citou, né, Cássio, na Série B, né? Quando a gente falava que o Novo Horizontino tinha, de fato, matematicamente uma chance maior, mas o contexto da última rodada pesava contra ele. É o caso do Bragantino também, a mesma coisa. A matemática está contra o Bragantino, mas, queira ou não, o fator
de jogar em casa, enfrentar o Criciúma já rebaixado, faz com que o Bragantino tenha uma possibilidade maior. E a situação do Bragantino é melhor do que a do Sport, tá? O Bragantino só depende dele, pô. Assim, exatamente. Não tem nem... do Sport não tem nem a gente fez esse comparativo que o Minhoca trouxe, ainda precisava ter o resultado. O Bragantino tá em 17º, mas ele só depende dele. Ele não precisa que ninguém tropece para ele virar 16º, não. Ele tem um cenário totalmente para ele. Aliás, agora eu discordo de Ravel, porque eu não acho o Bragantino com menor chance, não. Eu acho que o Atlético Mineiro... Porque eu acho a chance do Atlético Mineiro escapar perdendo razoável. Eu acho bem razoável o Atlético Mineiro perder e o Fluminense perder também, por exemplo. Então, por isso que eu acho o Atlético Mineiro que tem a menor chance. Ó, eu queria só pegar um comentário aqui de um torcedor do Atlético Mineiro que eu olhei e falei, meu amigo, isso aqui é pesado demais. Que falou assim, se o Galo for rebaixado na Arena MRV, pode demolir o estádio. E eu concordo assim, com ele. Eu concordo. Primeira final no estádio, perde logo pro Flamengo, que os caras odeiam. Aí, eles perderam o Mineiro pro Cruzeiro também. Assim, não era o jogo derradeiro, mas eles perderam... Mas ele foi campeão no Mineirão, pô. Não, mas perderam o clássico ano passado. Mas eles perderam o clássico contra o Cruzeiro. Eles perderam o primeiro clássico, né? O primeiro clássico. Exatamente. O primeiro clássico ano passado, que o Cruzeiro, inclusive, estava mal. Era um Cruzeiro indicando na tabela, o Atlético Mineiro bem, subindo com o Filipão. Aí perde o primeiro clássico, rival. Perde a primeira final, logo uma final de Copa do Brasil, para o time que mais odeia fora de Minas Gerais. E de repente terminar o ano caindo dentro de casa, se o jogo for lá. Porra, é duro, viu? Pesado. E agora a gente vai virar o nosso debate para quem a gente torce para que caia. O Maestro já se abraçou aí com o Bragantino. Lembrando que 2025, tá? Esse time que cair vai evitar, tá, o confronto com os nordestinos da Série A. Minhoca, você só que falou, Mr. Jeff falou, Celso, que a Arena MRV está interditada, e fato estava, só que estava até a última hora, mas tá na tabela nesse momento, tá lá. Como o jogo é sem público, então assim, os caras não seriam um grande problema, vai ser na Independência, vai ser no Mineirão, mas o jogo tá no estado do Atlético mesmo, pelo menos até esse momento. Sim, é para escolher um, né? Para ser rebaixado. Né? Vamos lá. Eu acho que das 4 opções, a melhor seria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro dos 4, de fato, é o que tem mais qualidade dos 4. Mas aí... É o que tem a maior chance de ano que vem ser extremamente competitivo. Exatamente. O Fluminense vai vir uma injeção boa aí do Super Mundial, né? Financeiramente vai pagar um dinheiro. Mas acho que mas até isso muda o foco, de repente divide o foco. Eu acho que mesmo assim, se a gente compara qualquer um desses 4 com os 5 nordestinos, até pegando o Fortaleza, que está fazendo ótimas temporadas, o Atlético Mineiro ainda é uma equipe superior a qualquer nordestino hoje aqui na região. Então, o Atlético Mineiro seria a melhor das quedas. Mas, sendo mais realista, né, que aí, se eu fosse considerar assim, das possibilidades, como a gente citou, entre Bragantino e Atlético Paranaense, que eu escolheria para ser rebaixado, o Atlético Paranaense. Arthur. Concordo com o Minhoca. Eu acho assim, eu não consigo cravar muito entre Fluminense e Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro ele é um time que vem sendo muito mais estável nos últimos anos, é um time que dá muito mais trabalho. Mas eu acho que essa injeção financeira que o Fluminense pode ter ali do Mundial pode acabar, sabe, reformulando o elenco e se tornar uma equipe mais próxima do que o Fluminense foi, por exemplo, ano passado, sabe, retomar um pouco os trilhos ali. Então, eu acho que seguramente as 2 piores equipes que dariam mais trabalho é Fluminense e Atlético Mineiro, ou seja, se um dos 2 cair é uma boa notícia para quem ficar na Série A do Nordeste. E aí, entre Atlético Paranaense e Bragantino, eu acho que seria melhor que caísse o Atlético Paranaense, se fosse para escolher entre os 2. Então, a permanência, o Bragantino, eu acho que é um time mais da realidade dos times do Nordeste, sabe? O Bragantino que no começo ali do seu trabalho na Série A passou uma sensação de que é uma vaga garantida na Série A, não vai brigar para não cair. Nos últimos anos não vem investindo muito no elenco. O Bragantino esse ano a gente viu perder Léo Ortiz, perder Elinho, e a gente não vai lembrar aqui de nenhuma contratação de um patamar alto assim do Bragantino. O Atlético Paranaense vai lembrar muito mais aqui de contratações de um patamar mais alto, um Mastriani, um investimento que ele fez. Então eu acho que a permanência do Bragantino seria a melhor notícia aí para as equipes nordestinas que vão jogar a Série A ano que vem.
Maestro, você abraçou aí o Bragantino por quê? Para escapar. Ah, para escapar. Não, o Bragantino é nosso, para escapar. Para escapar. Perfeito. Inclusive, eu estava escutando todo mundo aqui e ainda não tenho muita certeza. Eu acho que. Por isso que eu foquei logo no Bragantino, assim, porque dentro de toda essa lógica que foi dito aqui, do que daria um pouco de fôlego no campeonato que vai ser muito duro. E não quer dizer que o Bragantino no ano que vem não possa fazer um bom papel, não é isso não, mas ele tem menos chances de fazer isso do que esses outros três, como é o que vem sendo assim nos últimos anos, há bastante tempo, inclusive, nesse formato de pontos corridos. Mas ter o Bragantino ali me parece um cenário melhor do que ter um Atlético Mineiro revigorado, do que ter um Fluminense, como o Arthur trouxe muito bem, com uma injeção financeira pesadíssima do Super Mundial. As cotas são assim abissais, assim. E o próprio Atlético Paranaense, que joga num estádio muito difícil, com campo sintético, uma viagem muito longa. Então, até a gente focou tanto na questão das viagens, né, dos nordestinos. Oxente. A gente focou tanto nas viagens dos nordestinos, dos 5 times do Nordeste, em relação ao deslocamento, que de repente vê que curioso. Podia ter, no momento que tem 5 nordestinos na primeira divisão, só ter 3 da região sul. Ou seja, no momento que vai viajar mais aqui. Acho que pode colocar mais na tela da classificação. Está destoando um pouco aí. Você viaja mais aqui dentro do Nordeste e fazer só 3 viagens para a região sul. Então, assim, o Atlético Paranaense seria algo interessante não ter nesse momento. Fluminense e Atlético Mineiro estão na região central, viagens que faz o tempo todo para o Rio, para São Paulo. Primeiro, a minha lógica é a seguinte, que o Bragantino escape, e dos outros 3, acho que qualquer um para o contexto que a gente trouxe trariam contextos interessantes. Mas eu estou mais propenso a achar que a melhor coisa seja a queda do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro seria competitivo, beleza e tal, mas seria de todo jeito, seria um time a menos e tal, mas outro ocuparia o lugar. Mas o Atlético Paranaense tem uma questão de logística que dificulta um pouco. São viagens a mais. Por exemplo, para Curitiba, o cara tem uma escala em São Paulo, para depois. Você pode enfrentar o Atlético no inverno, que é um período completamente diferente em relação ao clima que a gente tem aqui. O campo é completamente diferente. E o Atlético costuma ser muito competitivo. Então, eu estou mais propenso. Mas isso é hoje. Até domingo eu vou pensar um pouquinho. Eu vou pensar um pouco melhor para ver. O que eu acho que eu não vou mudar é a lógica do Bragantino. Essa eu abracei. Eu tendo a achar que o melhor, pensando do ponto de vista mais realista, era ter o Fluminense aí rebaixado. Porque eu acho que ficando, né, o Fluminense ele tem condições, como a gente falou, né, de conseguir se estruturar, se reestruturar a partir do Super Mundial. E talvez o Atlético ele já sofra aí o suficiente, tá, para que o impacto dessa campanha tão ruim nessa edição seja sentido ainda ano que vem. E ele vá um pouco mais enfraquecido, né? Seja um rival um pouco mais enfraquecido, apesar de tudo que o Maestro destacou, das peculiaridades do Atlético Paranaense e de tudo que ele fez nas últimas temporadas. Mas, Ravel, eu queria ouvir você também, meu cara. Analisando racionalmente, Celso, eu acho que o melhor seria a queda do Atlético Mineiro. Eu acho que é um time que tem mais musculatura para fazer um Campeonato Brasileiro de 2025 totalmente diferente do que ele fez esse ano. Então, pensando no meu time e até pensando nos times da região, seria interessante que o Atlético não tivesse na disputa do ano que vem. Agora, torcedor é mais passional, né? Então, no meu lado torcedor aqui, puramente torcedor, emocional, eu desejaria a queda do Atlético Paranaense. Acho Eita, raiva guardada essa daí, viu? Tem uma raivinha guardada, tem uma raivinha. Ver a turma lá passando... jogo do VAR, jogo do VAR. Jogo do VAR. Eu tô nessa linha também. É óbvio que o Atlético agora, assim, um time muito mais equilibrado ano que vem. Daquilo ali, tá? O Atlético tava na dele. Tava. Racionalmente é o que Ravel falou mesmo.
porque eu acho que o Atlético Mineiro seria um adversário. Talvez seja, racionalmente, é o time que tem a maior capacidade para ter um time competitivo em 2025. Mas o outro é chato demais para arrumar pontos. Viu? Tem isso também. Jogar na Liga Arena é muito difícil. Eu tava dando uma olhada aqui. Na verdade, sabe o que é o time pior para o Nordeste nos últimos anos? É o Bragantino. O Bragantino, assim, já enfrentou o Sport, enfrentou Bahia, enfrentou Vitória, Ceará, Fortaleza. E o único que conseguiu bater, desde que se tornou o Red Bull Bragantino, é bom deixar claro, né? Foi o Fortaleza, ano passado e esse ano, né? Conseguiu vencer os 2 jogos por 2-1. Mas o Vitória perdeu, o Bahia, o Sport. Então, assim, se tem um algoz do futebol nordestino desses 4 aí, essa equipe é o Bragantino. Mesmo se tu trouxesse essa estatística gigantesca aí... É só título de curiosidade. É só título de curiosidade. Porque na hora que vocês estavam falando, eu estava lembrando, e eu falei assim... Pô, mas eu lembro que a galera, quando vai pra lá... Eu tô falando só jogos lá, certo? Jogos lá. É Série A, né, Minhoca? Veja, é sempre o Bragantino dá trabalho, mas, pô, sempre vai ser mais hostil jogar na Arena da Baixada. Sempre vai ser mais hostil jogar com o Atlético Mineiro, ou no Fluminense contra o Maracanã, assim, pô. Eu acho até que dos 4 aí, o que é mais, que leva mais porrada dos nordestinos é o Fluminense. Jogando lá no Rio, por exemplo. Né? Já aconteceu algumas vezes isso. Não sei se o Sport já conseguiu, né, Cássio? Ganhar do Fluminense no Rio de Janeiro? Sim. Porra, algumas vezes, porra. O Fluminense, se duvidar, o Bahia ganhou menos. O Bahia tem um trabalho para ganhar. Naqueles duelos no Maracanã, né, Cássio? Se eu não me engano, acho que o Fluminense é o que mais perde para nordestino, né? Isso, é o que tem mais derrotas no Maracanã. É que também joga mais junto ao Flamengo, né? Assim, porque os outros jogam entre os estádios. Se não apanhasse tanto, o Gabriel Amaral nem assistia aqui a live. Ele assiste porque sabe que faz parte da conjuntura. É nosso, é nosso. Tu tava segurando de mal dessa aí um dia. Soltar.